Olá, pessoal. Olá para você que está nos acompanhando, tudo bom? Eu sou a Jéssica Temporal e para quem não consegue me enxergar, eu sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, avermelhado e curtinho. Estou usando um par de óculos arredondados e uma camisa de tricô listradas em diferentes tons de rosa. Antes de apresentar nossa palestrante, eu só queria lembrar que as perguntas podem ser enviadas para o canal de texto chamado Trilha Pep 20, lá no Discord. E que a hashtag para postar nas redes sociais é a PaiBR 2020. Para mim, é uma honra inenarrável apresentar para vocês essa mulher com uma carreira fantástica chamada Letícia Portela. Letícia trabalha na Stripe como engenheira de software, foi diretora da PIB entre 2017 e 2019 e organizadora de diversos eventos. Ela também é uma das anfitriãs do Pizza de Dados, o primeiro e mais amado podcast brasileiro sobre ciência de dados. A palestra da Letícia se chama Impulsionando Sua Carreira em Tecnologia. E sem mais delongas, com vocês, Letícia Portela. Oi, pessoal, estou muito feliz de estar aqui. A Jéssica, para quem não sabe, também faz parte do Pizza de Dado comigo. E eu queria muito agradecer primeiro aos voluntários e a Ana Dulce e Big Kahuna dessa edição. Esse ano está sendo um ano difícil, ficar sem Python Brasil ia ser difícil. Então, muito obrigada a todos os voluntários que estão fazendo esse esforço aí para trazer esse evento de altíssima qualidade para todos, literalmente para todos os cantos do mundo, né? Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre impulsionando a sua carreira em tecnologia. Esse é o título da minha palestra. E antes, para quem não consegue me ver, eu sou a Letícia, eu tenho 32 anos, eu sou uma mulher branca de cabelos compridos, de tonalidade avermelhada. Eu tenho olhos verdes também. Eu tô de batom de vermelho, maquiada, e tô usando uma blusa de estampas de plantinha e um colar com pingente da bandeira do Brasil, que eu gosto muito. Isso. Meu nome é Letícia Portela, esses são os meus contatos. Eu espero que a gente faça uma mesa de bar depois daqui, né, pra gente, eu, a Loiane e todo mundo, discutir um pouquinho carreira, é uma coisa bem, bem importante. Antes de falar, para falar de mim, vamos falar sobre 4 anos atrás. 4 anos atrás, eu estava, não tão parecido, mas eu estava numa Python Brasil histórica, que foi em Floripa. Para quem não sabe, a gente foi para Oktoberfest, depois foi histórico. E foi nessa Python Brasil também que a gente cunhou o termo Pessoas Maior que Tecnologia, valeu Mário Sérgio. E eu subi nesse palco para contar um pouco da minha transição e como eu saí da carreira de oceanografia e virei programadora. Bom, 4 anos se passaram, muitas coisas aconteceram, e eu tô aqui de volta para falar justamente sobre carreira, né? O que aconteceu nesses 4 anos, quais foram as lições que eu aprendi em termos de carreira. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu trato a minha carreira como esse gatinho trata esse estudo aí dele. Eu trato a minha carreira como uma coisa bem estratégica. Eu penso muito na minha carreira e acho que principalmente pelo fato de eu ter mudado de carreira e eu já ter tido uma carreira antes, eu me senti talvez um pouco atrasada, um pouco querendo, né, ganhar tempo. Então, acabou que eu sempre olhei para minha carreira de uma maneira muito estratégica e tentei coisas diferentes. E o que eu estou trazendo aqui para vocês são as coisas que eu achei que funcionaram para mim. Então, a primeira coisa é que eu penso na minha carreira da mesma forma que eu penso naquele projeto importante do trabalho. Muita gente deixa a carreira de lado, né? Mas eu acho que, para mim, funcionou dessa forma. Eu olho para minha carreira tão estrategicamente, com deadlines e com objetivos, tanto quanto eu trabalho qualquer projeto no meu trabalho. Então, essa é a primeira coisa. Mas eu vou dividir essa palestra tem 3 atos. O primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia, o que eu aprendi em relação à tecnologia. Segunda parte, falar sobre você, né? E nesse caso, as coisas que eu aprendi que me serviram nessa carreira. E a terceira parte eu vou falar sobre o trabalho em si, né? Você dentro do contexto do trabalho. Então vamos lá, parte 1, tecnologia. A primeira coisa que funcionou super bem para mim foi aprender uma tecnologia bem. E aqui, nesse caso, quando eu falo aprender bem uma tecnologia, eu não estou só falando de linguagem de programação.
Também, mas se você quer focar só em Python e você quer focar em Python Web, aprende Django muito bem, ou Flask muito bem, ou Tornado, ou HTTP/IO, ou o que quer que seja que você vai trabalhar. Aprenda bem a tecnologia que você quer usar mais fortemente. Isso é válido principalmente para a linguagem de programação. Quando eu apliquei para Stripe, eu só programava em Python, basicamente, e eu fiz todo o processo seletivo em Python. E saber bem, assim, ter um conhecimento profundo da linguagem me ajudou a fazer essa entrevista, mesmo que hoje eu não trabalhe com Python. E o que acontece muitas vezes, eu estou aprendendo Scala, eu programo em Ruby, o que acontece é que eu vou para o Stack Overflow, eu vou para o Google e eu coloco como eu faço tal coisa que é de Python em Ruby ou em Scala. Então fica muito mais fácil para você criar modelos mentais, para você aprender e partir daí. A tecnologia é muito vasta e a gente acaba se perdendo, às vezes, nessa quantidade de coisas. Então, eu sei que é importante ter um grande leque, mas principalmente quando você está começando, aprender bem, ter uma base boa é muito importante. Eu vi várias pessoas falando isso, principalmente de JavaScript, né? Que as pessoas querem partir direto para o framework e não entender a base. É a mesma coisa com Python e outras coisas. Isso é uma coisa que eu ainda estou lutando, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de você sair de uma coisa um pouco mais estudos, scripts e passar para uma empresa e projetos mais maiores, que é o encontrar o problema. O usuário, ele não vai falar para você o problema está ali. Ele vai reportar um erro e você tem que encontrar o que vai acontecer, entendeu? E você desenvolver essa habilidade de você pesquisar as coisas, encontrar o problema, ir a fundo e encontrar a causa raiz daquilo é uma habilidade extremamente importante, extremamente difícil. E para isso, projetos de código aberto são excelentes, porque as pessoas reportam erros, simplesmente, elas não reportam necessariamente o bug. Então, essa é uma habilidade fundamental. Ainda não tô 100% nela, mas eu acho que é uma coisa que com certeza é muito importante, especialmente se você quer trabalhar em grandes empresas. Estudar arquitetura de sistemas, isso é uma coisa que também, quando eu estava começando, era uma coisa que eu não entendia direito, e hoje que eu estou trabalhando numa empresa muito grande, é importante entender o que é o meu projeto, o que é o impacto, qual é o impacto do meu código no sistema como um todo. Quais são as múltiplas chaves, como é que aquilo vai funcionar e como é que eu desenvolvo um projeto dentro dessa arquitetura que vai funcionar. Então, estudar arquitetura de sistemas é uma coisa que eu nunca tinha visto e, de repente, eu tive que começar a aprender e foi bastante importante e está sendo muito importante ainda. Também, ainda estou aprendendo. Por fim, encontrar referências e observar elas. Então, vou contar um caso que aconteceu. Eu precisava desenvolver uma proposta de uma mudança de uma API. E aí eu escrevi o documento, mandei, e esse documento, para mim, na minha cabeça, aquilo era uma coisa muito simples. E aquele documento voltou. Depois eu encontrei uma pessoa que fez um documento, sério, eu queria beijar o documento, ele era muito maravilhoso. O que eu fiz? Eu comecei a stalkear várias pessoas que eu achava que os documentos eram bons, pegar referência daqui, e aí eu fiz a minha própria checklist. Então agora, toda vez que eu vou fazer um documento, uma proposta nova, seja de API, seja de projeto, seja do que for, eu vou na minha checklist, que é baseada em um monte de gente boa, que fez um monte de trabalhos bons, e agora as minhas propostas são muito mais bem embasadas, elas são muito mais... às vezes a parte da minha checklist não funciona e tá tudo bem, mas a questão usa essas referências, anota, lê, procura, porque essas pessoas elas estão fazendo coisas super interessantes que às vezes a gente nem pensa que aquilo pode ser viável. Então, é isso. Eu espero que eu não esteja falando muito rápido. Parte 2, você. Então tá. Então, a primeira coisa eu falei um pouquinho sobre tecnologia, né? Sobre as coisas que para mim foram muito importantes aprender, que eu não tinha nem ideia de que aquilo existia. E agora, falar um pouquinho dessa segunda parte, que é você. Não adianta, não tem profissão nos dias de hoje que não fique defasada em alguns anos se você não se mantiver atualizado, e isso é triplamente válido para a tecnologia.
Você sempre vai ter que aprender um novo framework, uma nova linguagem de programação, uma nova tecnologia. Então, você aprender o jeito que você aprende melhor é fundamental. E aqui eu trouxe alguns exemplos de como que eu aprendo e das diferentes formas que eu aprendo. Então, por exemplo, a primeira forma que eu aprendo é anotando na mão mesmo, digitando código, fazendo desenho na mão. Isso funciona super bem para mim, principalmente quando eu tenho um conceito que é muito difícil. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com probabilidade. Probabilidade é uma coisa que não entra na minha cabeça. Então, eu tenho lá as minhas anotações de probabilidade que eu fiz quando eu estava estudando probabilidade. SQL é uma coisa que eu sempre esqueço como fazer as coisas mais básicas. Eu não lembro de jeito nenhum. Então, o que eu fiz? Eu faço uma checklist, eu faço um cheat sheet lá, uma colinha, com todas as coisas que eu acho que são importantes para eu lembrar em SQL, que eu não quero ter que ficar indo no Google toda vez que eu aprendo, toda vez que eu caio nesse problema. No caso, a de SQL é uma coisa pública, então eu coloco lá no meu site, tem uma wiki que eu copiei do Marco, mas eu deixo lá público e eu faço isso mais para mim do que por qualquer outra pessoa, mas eu deixo público porque sempre pode ajudar alguém. E por último, uma forma que eu acho super boa para eu aprender é escrever um blog post. Então agora, nesse momento, eu estou aprendendo Scala, é a minha primeira linguagem funcional, é a minha primeira linguagem tipada, que tem uma série de coisas que o Python, de complexidades que eu acho que o Python não tem, e está sendo super difícil. Então, o que eu tenho feito? Eu estudo um pouco, eu pego essa ideia, eu organizo essa ideia e aí eu coloco num post. E toda vez que eu faço esse processo, eu acho que eu aprendo muito melhor do que se eu só tento estudar. Então, essas foram algumas das formas que eu encontrei para fazer funcionar para mim, para eu estudar. Outra coisa que eu faço e isso aqui é muito bom para os meus blog posts, para mim funciona bem. Eu criei uma biblioteca de bibliografias. Então, são livros que eu li, referências que eu li de assuntos diferentes. E o que eu faço é basicamente eu deixo essa bibliografia aqui. E aí, quando eu encontro alguma coisa que tem relevância, por exemplo, aqui eu vou pegar de exemplo esse livro, The Nature of Software Development, que eu gostei bastante. Eu vou lá e eu anoto as coisas que eu gostei dentro do livro, eu anoto a categoria de coisas que eu anotei dentro do livro, e assim eu vou criando uma grande tabela de conteúdos, porque às vezes você encontra um filme, um documentário, um vídeo no YouTube, um artigo, um blog post, alguma coisa super interessante, e que fica perdido, que você sabe, sei lá, Deus, onde é que tá, quando eu quiser rever. Ou então, para mim, eu tinha, nos livros físicos eu tinha anotação na mão, no Kindle eu tinha sublinhado lá, na biblioteca da O'Reilly, sabe, na online eu tinha as próprias highlights deles. Então começou a ficar muito difícil, essa foi uma estratégia que eu estou usando para eu aprender e eu sedimentar esses conhecimentos e poder voltar neles conforme eu precise. E aí, né, se você quer realmente sedimentar, a melhor forma é ensinar. Não adianta. Tem vários estudos já que mostram que você ensinar é um dos melhores métodos para você aprender. E existem diversas formas que você pode ensinar, né? Então, você pode dar uma palestra, como essa que eu estou fazendo aqui. Você pode fazer um vídeo, um canal no YouTube, caso esse seja o seu estilo. Ou você pode ministrar um tutorial, como as pessoas vão fazer no sábado e no domingo agora na Python Brasil. Você pode mentorar alguém, você pode fazer um grupo de estudos com uma turma, que seja conhecida, seja não. Ou você pode escrever um blog post, como eu comentei. Você pode traduzir um post. E o que é legal dessa lista de potenciais formas de você ajudar alguém, né, e ensinar como forma de aprender, é que essas coisas variam de exposição. Por exemplo, para você ter um blog, você não precisa nem colocar sua foto, você não precisa nem colocar seu nome. Então, você pode fazer de tal... Se você tem vergonha, você pode fazer de tal forma que ninguém nem saiba que aquele blog é seu. Enquanto que, por exemplo, dar uma palestra é uma coisa bem... que você se expõe bastante, né? Eu estou aqui falando com vocês e vocês estão me vendo ao vivo, mesmo que eu fale uma besteira. Então, encontre a forma que é mais eficiente, a forma que você se sente mais confortável e ensine alguém. Ensine alguém. É a melhor forma que você vai aprender.
E aí, uma coisa que eu tive que lidar nesses 4 anos foi aprender a lidar com a minha síndrome de impostor. Eu falei aqui há 4 anos atrás que quando eu li sobre a síndrome de impostor, eu falei, cara, isso aqui é para mim. Alguém tá me descrevendo. Só que acontece que você lê, você entende e fica difícil você lidar com aquilo. Eu vi poucas pessoas falando sobre como lidar com aquilo. Então, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo algumas metodologias que eu quero compartilhar com vocês de como que eu lido com a minha síndrome do impostor. Ah, quer dizer que eu tô super de boa e eu nunca me sinto como uma impostora, não acho que não importa o que acontecer? Não é verdade. Essas estratégias existem, eu uso elas, não quer dizer que não tenham dias que eu me sinto uma falha e uma fraude, mas elas existem para me ajudar exatamente nesses dias. Então vamos lá. Primeira coisa, aceitar que a síndrome do impostor pode barrar a gente de fazer muitas coisas, e isso não é uma coisa que a gente quer. Então, a gente existe, ela vai se, na área de tecnologia, principalmente, e principalmente se você é uma mulher, uma minoria, ela pode vir muito forte. Então, vamos reconhecer que ela está lá e vamos não deixar ela impedir a gente de fazer o que a gente quer. Então, eu trabalho com a minha síndrome de impostora em escalas. Eu tenho síndrome de impostora em escalas de dias e semanas, ou seja, uma semana que foi muito difícil no trabalho e eu sinto que eu sou uma fraude porque eu não consegui trabalhar num bug a semana inteira. Na escala de meses, porque, sei lá, minha performance review foi ruim, porque eu tô sentindo que eu não tô fazendo nada, que eu não lembro que eu fiz direito nos últimos 6 meses, aonde foi meu tempo. E na escala de anos, que aí é uma coisa um pouco mais séria. Então vamos lá, como que eu trabalho uma coisa que acontece comigo também é que as duas de cima eu trabalho bastante na escala profissional, enquanto que na escala de anos eu trabalho mais numa parte pessoal e mais pessoal do que profissional. Então, eu separo isso. Vamos lá, vou explicar um pouquinho melhor agora como funciona. Na escala de dias e semanas, o que eu faço é criar um documento semanal que fala sobre, que vai ter um resumo da minha semana e vai ter em detalhes o que eu fiz em cada dia da semana. Então, na segunda, com quem que eu encontrei, aonde que eu trabalhei e com quem que eu mandei mensagem no Slack, para quem que eu mandei e-mail. Tudo o que eu faço, eu tento o máximo possível colocar aqui. Todos os meus to-do lists, as coisas que eu tenho que fazer, fica tudo aqui e eu vou passando de um dia para o outro, de um dia para o outro, até chegar ao fim da semana. No fim da semana, eu escrevo um resumo. Olha, essa semana foi muito difícil, eu tentei fazer esse pull request passar, o build não passava, o bug não encontrava o bug, sei lá, qualquer coisa que seja. Ou não, eu tive uma ótima semana, eu consegui fazer vários tickets, eu entreguei as coisas dentro do prazo, show. Então, toda semana eu faço isso. Tem semana que o meu post está vazio, que é uma semana difícil, mas é justamente nas semanas difíceis que é mais importante ainda fazer isso. Assim, eu faço um esforço mental bem grande todo dia, no fim do dia, preencher ou ao longo do dia, conforme as coisas forem acontecendo. Porque quando é uma semana difícil, no fim da semana eu olho e falo, tá, foi uma semana difícil, mas olha o tanto de coisa que eu fiz. Eu não fiquei parada, eu não fiquei à toa. Ah, mas eu fiquei uma semana trabalhando nesse bug. Sim, mas você tentou muitas coisas, você falou com muitas pessoas, você fez muitas propostas. Então, é uma maneira que eu tento lidar todo dia. É difícil, é mais difícil quando você mais precisa dele, mas é uma coisa que tem me ajudado muito. Já faz mais de um ano que eu estou fazendo isso e eu não vivo mais sem. Na escala de meses, eu uso uma metodologia que é da Julia Evans, tem o link ali embaixo para quem quiser ler. Tem vários links aqui nessa palestra, depois eu vou deixar os slides disponíveis. Que é o documento eu chamo em português de documento do orgulho, em inglês seria um brag document. E o que é o documento do orgulho? Basicamente, você vai escrever. Então, enquanto o diário é uma coisa bem granular, uma coisa bem pequena, coisas que eu fiz no dia a dia, o brag document, o documento do orgulho, ele é uma coisa de ciclo, sazonal. Então, normalmente eu faço um documento do orgulho a cada 6 meses, que é o ciclo de performance da Stripe. E aí eu uso esses 8 itens para descrever as coisas que eu fiz ao longo dos 8 meses. Então, enquanto o meu diário é diário e semanal,
o meu brag document, o meu documento do orgulho, eu tento fazer ele a cada 2 semanas ou a cada grande milestone que eu consegui, cada um grande projeto que eu entreguei, eu tento ir lá e atualizar ele. Então, vamos olhar item a item. Os 2 primeiros seriam os objetivos para esse ciclo e os objetivos para o próximo ciclo. E aqui eu tento, ao máximo possível, colocar metas palpáveis. Então, eu não coloquei no meu brag document, eu não coloquei aprender escala, porque aprender escala, tipo, nunca vai... Aprender Python, eu aprendi Python? Não aprendi. Eu ainda tenho muito a aprender. Então, eu coloco, eu vou terminar o curso de escala que eu comecei, eu vou terminar o livro que eu comecei a ler, eu vou concluir, eu vou participar desse e fechar esse grande projeto que eu quero trabalhar. São metas palpáveis, que eu vou conseguir chegar no final e falar, aconteceu ou não aconteceu? Os projetos que eu trabalhei, normalmente eu tento colocar o problema, a ação e o resultado. Então, por exemplo, eu trabalhei nesse projeto, o problema era esse, eu fiz isso, eu interagi com essas pessoas e o resultado foi que eu entreguei o projeto no prazo. Então, eu tento colocar todos os projetos que eu trabalhei, dos macros aos micros, mas não muito granular, é uma coisa um pouco mais alto nível, justamente para você poder, por exemplo, mostrar para o seu gerente, porque a ideia do documento do orgulho é ele ser uma ferramenta que você pode dar, que você não só pode, mas como deve dar na mão do seu gerente e dos seus colegas de trabalho que vão te avaliar. Então, tem que ser um pouco menos granular do que o diário. Documentações que eu escrevi, pessoas que eu mentorei, e não só as pessoas que eu mentorei, mas o impacto que elas causaram. Porque cada pessoa que você mentorou, que causou um impacto, você tem responsabilidade, você tem uma parte naquele impacto que ela causou. Então, não só as pessoas que você mentorou, mas o impacto que elas causaram, que também reverbera para você. Construção da empresa, então, coisas que normalmente a gente faz que demandam um tempo e não necessariamente são lembrados. Entrevistas que você deu, entrevistas no sentido de candidatos que você entrevistou, workshops que você deu, palestras internas, qualquer tipo de coisa que não se enquadra necessariamente no seu trabalho do seu time, mas que fazem parte e são importantes para a empresa. Coisas que você aprendeu, tópicos que você aprendeu, e por fim, coisas fora do trabalho. Então, por exemplo, no meu documento do orgulho desse ciclo, eu vou colocar que eu dei uma palestra na Python Brasil 2020. Não está relacionado ao meu trabalho, mas de uma certa forma, a minha empresa também está aqui. Eu também estou trazendo o nome da minha empresa aqui. Então, o documento do orgulho, ele é bem uma coisa para ser pública, para você poder sentir orgulho daquilo e você poder compartilhar para as pessoas lembrarem o que você fez. Porque se você não lembra o que você fez nos últimos 6 meses, como é que você espera que o seu gerente se lembre? Então, o documento do orgulho é justamente isso. É para você se orgulhar do seu trabalho e para que isso seja público, para que as pessoas não se esqueçam das coisas importantes que você fez. E sim, eu compartilho o meu documento do orgulho com o meu gerente. Tá. Por último, falando da escala de anos, como eu comentei antes, a escala de anos é uma coisa um pouco mais pessoal e introspectiva. Ele é um documento meu, ninguém nunca viu além de mim, e eu basicamente coloco. O que acontece? Para mim, se eu colocar uma meta, tipo, vai chegar 2021, no final de 2021 eu vou fazer isso. Não vou, entendeu? As coisas mudam, as minhas prioridades mudam. Sei lá, se eu tivesse feito metas para 2020, eu teria, assim, entendeu? Eu não gosto disso, eu acho que não funciona bem para mim. Então, o que eu faço ao invés de chegar no começo do ano e colocar metas que eu vou ficar frustrada caso eu não consiga, eu chego no final do ano, eu olho para trás e eu falo, o que eu consegui nesse ano? Tanto pessoal quanto profissional. Então, eu conheci o amor da minha vida, eu viajei para 8 cidades diferentes, eu não passei em 10 processos seletivos, eu dei 3 palestras em português, em inglês, eu passei alguns dias com meu primo pequeno, eu perdi uma pessoa muito querida que era uma avó para mim, eu sobrevivi a um período de intenso estresse mental. Não importa o que você colocar ali. O que você colocar é uma vitória, é uma coisa que você superou, que você conseguiu passar. Eu tô fazendo isso, esse ano vai ser meu 4º ano, e eu sempre faço o do ano sem olhar para o do ano anterior.
Então eu faço, escrevo, tento colocar tudo que eu lembro, que eu conquistei, e aí depois que eu termino isso, eu volto e começo a olhar os anos anteriores, as coisas que eu passei, que hoje em dia eu nem percebo mais, mas que foram vitórias tão importantes que hoje em dia era uma coisa, tipo, tão pequenininha, entendeu? Então, eu vou vendo a minha evolução usando essa metodologia. E é isso. Na verdade, o que acontece é, você dá um passinho de bebê, você dá um passinho de bebê, você dá um passinho de bebê. Quando você olha para trás, nossa, você caminhou tanto. O problema é que a maior parte das vezes a gente não olha para trás, a gente não tem as pegadas no chão, né, para conseguir identificar o tanto que a gente evoluiu. Então, essas metodologias que eu falei aqui, que são as que eu uso, e eu uso mesmo, assim, eu não estou falando, eu sou muito neurótica com as minhas anotações, são basicamente formas de deixar as minhas pegadas na areia para eu poder chegar no final do ano, no final da semana, do mês, do ano, e olhar para trás e falar, puxa, mesmo que tenha sido difícil, mesmo que eu me sinta dessa forma como uma impostora, olha o tanto que eu evoluí, olha tanto de coisas que eu fiz. Então, para mim, eu acho que funcionou bem essa metodologia. Por último, aprenda inglês. Aprenda inglês. Não adianta, tradutores não são confiáveis, muito das documentações oficiais estão em inglês. Estude inglês como você estuda Django, como você estuda Pandas, como você estuda tecnologia. Coloca na sua lista tanto quanto. É muito importante e traduza a documentação. A gente tem o i17 e o bot para fazer tradução. Você tem tradução de documentação, tradução de blog posts, o que quer que seja que te ajude a aprender e a deixar esse conteúdo acessível para pessoas que não têm condições de estudar inglês, faça. Mas, se possível, aprenda inglês da mesma forma que você estude inglês, da mesma forma que você estude tecnologia. Agora, não peça desculpas pelo seu inglês. A maior parte das pessoas que são nativas, que têm um inglês perfeito, não falam uma segunda língua. Então não peça desculpas pelo seu inglês. Se você não entendeu o que a pessoa falou, tudo bem, pede para ela repetir. Não peça desculpas. É muito, muito, muito orgulhoso. Você tem que ter muito orgulho de falar uma segunda língua. É muito difícil pensar em outra língua, se expressar em outra língua. Então, faça o seu melhor, estude, né? Consuma direto das fontes, mas não peça desculpas pelo seu inglês, porque é muito esforço para conseguir falar uma segunda língua e você tem que se orgulhar. Eu me orgulho dos meus erros. Esses dias eu fiz um erro muito básico, eu estou 1 ano e meio estudando, trabalhando em inglês 100% do meu tempo. E eu fiz um erro básico, paciência, acontece, não é minha língua, eu o tempo inteiro pergunto, o que você quer dizer? Mas eu não entendi isso, o que significa isso? E paciência, não é minha primeira língua e eu não vou pedir desculpas pelos meus erros. Ótimo, então agora a gente falou, né, de tecnologia, passamos por você, e agora vamos falar sobre você dentro do ambiente, do contexto de trabalho. Primeira coisa, não faça o papel da pessoa recrutadora. Quer aplicar para uma vaga? Aplica. Ah, mas é muito difícil, a chance de eu conseguir é pequena. Não é seu papel te recusar. Você tem que fazer as coisas, tentar. Eu juro que quando eu apliquei para a Stripe, eu tinha certeza que eu não ia passar. Eu falei, imagina, não, impossível. Mas eu tentei, entendeu? Mesmo que eu ache que não tenha chance, mesmo que você quer ir para um outro time e você acha que aquele time é muito complexo, tenta, fala com o gerente. Não é seu trabalho te recusar. Então, se eu puder dar essa dica para vocês, tenta. Mira na lua. Quem sabe você consegue alguma coisa um pouco mais perto, mas tão melhor do que você imaginava. Aprenda a negociar. E aqui, sim, eu estou falando de show me the money. É imprescindível que a gente aprenda a negociar os nossos salários. Empresa nenhuma vai te recusar uma oferta porque você pediu mais dinheiro. Não vão. No máximo vão te falar não, ou vão te fazer uma contraproposta. Mas aprenda a negociar, aprenda a pedir mais. E aqui eu quero dar um aviso maior ainda para a minoria, porque tem muitas empresas que usam a desculpa de minoria, tipo, quero contratar minorias para pagar menos. Então, você que é minoria, aprenda a negociar. Recebeu uma proposta, mesmo que ela seja maior do que você imaginava, pede mais um pouquinho, tenta. É muito importante que a gente aprenda essa skill.
que a gente aprenda essa habilidade e que você consiga o dinheiro que você merece. E para isso, a gente também precisa aprender a se vender. Essa é uma coisa que eu já comentei, acho que em algumas palestras, mas quando eu saí da sonografia, eu fui para uma empresa, não deu certo, e eu, com 4 meses de carreira, eu não sabia nada de nada. Eu tive que convencer pessoas de que eu sabia programar e de que eu seria uma boa funcionária. E aí, eu quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, você falar, nós trabalhamos para melhorar o desempenho da empresa, do sistema. Isso não é se vender. Você sempre tem que tentar colocar daquela forma que eu comentei. É um problema, uma ação e um resultado. O sistema estava sendo um gargalo e os clientes começaram a reclamar. Eu implementei as mudanças e o João e a Lídia me ajudaram. O resultado foi um aumento de velocidade em 10%, que resultou em mais de 100 solicitações por segundo. Aqui, repara que as duas sentenças elas são verdadeiras. Só que uma você está apresentando o impacto de verdade que você teve. Você não precisa falar que você fez tudo sozinho, mas mostre que você era a pessoa responsável, mostre o impacto que teve, valoriza quem te ajudou, mas mostra o impacto que você teve e deixa claro o quão importante você foi para essa resolução. Outro exemplo. Eu escrevi um documento propondo as mudanças e implementei a nova funcionalidade. Ok, realmente funcionou. Eu estava responsável por fazer essa alteração no código. Para garantir que tudo corresse bem, eu fiz um documento para avaliar com a equipe a abordagem proposta. Posteriormente, eu implementei as alterações, incluindo testes e documentação. A implementação foi bem sucedida e entregamos a funcionalidade no prazo. De novo, são duas maneiras de falar a mesma coisa, né? A gente está falando do mesmo cenário, mas uma mostra muito mais o seu impacto, é muito mais relevante do que a outra. E, assim, ninguém conhece o seu trabalho melhor do que você. Nenhuma das duas a gente está mentindo. Mas a gente está sendo sincero e está mostrando o impacto. Não adianta, a gente precisa fazer isso. Especialmente se você quer ir para um novo cargo, se você está fazendo uma entrevista para uma nova empresa. Isso é bem importante e é uma habilidade que a gente precisa muito desenvolver. Outra coisa também, e aqui, tudo que eu vou falar nessa sessão aqui vem desse blog post chamado Being Glue. É maravilhoso. Se você consegue ler em inglês, eu recomendo fortemente. Mas a ideia é o quê? É que as tarefas gerenciais, elas são extremamente relevantes para um time. Então, por exemplo, alguém que faça as notas de uma reunião, que envie essas notas depois para todo mundo que participou da reunião, que recepcione um novo membro que entrou no time, ou que faça os processos que estão ali, que estão pendendo, que são necessários, mas não são aquelas tarefas necessariamente super impactantes de código. E aí o que acontece especialmente se você é minoria, então se você é minoria, fica ligada nisso. Esse tipo de trabalhos, que a Tânia chamou de glue work, mas na verdade se chama, eu traduzi como trabalho gerencial, é muito esperado em cargos sêniores, e ele é muito valorizado em cargos sêniores. Você ser uma pessoa que gerencia, que torna esse time melhor, que faz esse glue work, né, esse trabalho que é super importante para o time, mas não necessariamente escrever código. Só que quando você está começando, esse trabalho é completamente ignorado. Ele não é valorizado. E eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa, eu estava super bem, eu estava ajudando a gerenciar as atividades de um time de back-end, eu fazia atividades de análise de dados, eu gerenciava um time terceirizado que cuidava do mobile, eu fazia uma série de coisas ali que eram bem cargos gerenciais. E aí eu fui pedir um aumento. Falei, quero um aumento, eu acho que eu estou fazendo tudo isso. Eu ajudei o time quando a liderança estava de férias, e o feedback que eu recebi foi, eu não posso te dar um aumento porque você é muito júnior.
Então, todo aquele trabalho gerencial e todo aquele tempo que eu estava investindo em ajudar o time e a equipe não era valorizado, porque naquele momento, como júnior, o mais importante é trabalhar com código e desenvolver suas habilidades técnicas. Então, a gente, né, minorias e mulheres também, acabam fazendo muito esse tipo de trabalho para melhorar o time, mas na hora de promover, vão promover a pessoa que é técnica, que está desenvolvendo código. Então, cuidado, especialmente se você está começando, especialmente se você ainda não sabe exatamente como são os próximos passos para evoluir, fique ligado. Aí, como o meu time resolveu isso? A gente faz um sorteio. Então, a gente tem lá um botzinho, toda vez que a gente percebe que é um trabalho, né, de cola, que é esse trabalho que é revisar um documento, fazer uma nota numa reunião, coisas que não são necessariamente trabalhar numa tarefa, a gente faz o sorteio. Então, a gente tem um bot que tem todo mundo da engenharia, e aí a gente coloca lá, chama o bot pega alguém. Então, assim, dessa forma, a gente não sobrecarrega ninguém, a gente não depende de alguém se voluntariar, e ainda assim é um processo justo, não vai sobrecarregar ninguém. E aí também, dentro da empresa, você tem que ficar ligada nos projetos certos. Quais são os projetos que vão te ajudar a ir aonde você quer ir? Então, por exemplo, você quer trabalhar suas habilidades gerenciais? Talvez você gostaria de ter uma experiência com isso? Se envolva na organização dos programas de estágio da sua empresa, ou mentorar um estagiário, alguém que, né, uma experiência que é contida com um tempo definido. Ou não, você está querendo desenvolver suas habilidades técnicas? Vai procurar um time mais de infraestrutura, um time que está com um problema bem técnico. Ah, não, você quer aprender mais com como lidar com o usuário? Procura um time que está bem focado em produto. Se você quer aprender as suas habilidades de comunicação, procura um projeto que envolve múltiplos times, que você tem que se comunicar com muita gente. Então, procura os projetos certos, pensa no que você quer para você e vai nos projetos que vão te ajudar a chegar lá. Não pega, ou então, por exemplo, pega um projeto que tem muito impacto, mas ninguém quer fazer. É um projeto para você desenvolver suas habilidades de gerenciamento de projeto, por exemplo. Então, saber encontrar os projetos certos é bem importante. E tanto quanto, né, você saber onde você quer chegar é você tentar encontrar o lugar que vai te levar lá. E aqui tem uma frase que eu ouvia muito na oceanografia, que é melhor ser rabo de tubarão do que cabeça de sardinha. O que quer dizer que é melhor estar no topo da cadeia, né, mesmo que você seja só o rabo, do que ser a cabeça de sardinha. Então, você está num time um time muito bom, onde você é a pessoa mais inexperiente, é melhor do que você ser uma pessoa muito boa num time medíocre ou ruim. E então, você encontrar projetos que te proporcionem estar com pessoas boas, pessoas que vão te ajudar a chegar aonde você quer na sua carreira, é bem importante. Mas, aí eu venho para um alerta aqui, que é muito bonito falar isso, mas a realidade é muito diferente. Eu caí num time em que eu era, de longe, a pessoa mais inexperiente, e toda semana eu me perguntava o que eu estava fazendo ali. A minha síndrome de impostora veio mais forte do que nunca. E várias vezes eu achei que eu ia ser demitida, tipo, tudo nóia da minha cabeça. Então, essa frase é muito bonita. De fato, é o melhor lugar para se estar, mas saiba que não é fácil você ter que lidar com o seu ego e com o fato de você de você estar sempre pedindo ajuda e não sabendo fazer as coisas. Então, é aqui, nesse momento, que a minha síndrome de impostora veio mais forte e que eu usei aquelas metodologias lá atrás para fazer funcionar para mim. Tá, e por último, se alie às pessoas certas. Todas as pessoas, assim, de altos cargos que eu conheço, elas vão para onde as pessoas estão indo. As pessoas... a pessoa troca de empresa, ela, principalmente, né, alta liderança, a pessoa traz todo mundo que ela gosta e que ela quer trabalhar junto. Então, você se aliar às pessoas certas que vão te abrir portas e oportunidades interessantes ou vão te dar conselhos do tipo, olha, não vai por ali, que aquele caminho ali não é tão bom, é muito importante.
Então, você fazer boas amizades, bons networks e ajudar as pessoas, mas também, né, estar próximo de pessoas que estão indo mais ou menos no objetivo que você quer, é bem importante. E ainda mais quanto mais para, vamos dizer, mais no topo da cadeia você tá, né? Então, eu vejo muito, assim, executivos, esse tipo de pessoa, elas fazem muito isso, né? Elas vão para uma empresa e elas tentam trazer o máximo de pessoas que ela consegue porque ela quer formar um time próximo. Então, se aliar as pessoas, fazer boas conexões é bem importante. E aí, vamos para a parte final. Falei um monte de coisa aqui, e aí nesse momento você deve estar me imaginando numa sala cheia de documentos, de como que eu vou pensar na minha carreira, tal. Devo estar parecendo a louca das metodologias. Mas tudo isso foram coisas que funcionaram para mim e que me ajudaram ao longo de muito tempo e de momentos diferentes, de formas diferentes, algumas que eu fiz mais inconscientemente, outras que eu fiz mais conscientemente, mas tudo isso foram coisas que funcionaram para mim. E então, pegue o que for útil para você, tente, às vezes não funciona, às vezes você adapta, às vezes você descarta completamente. O importante é você, eu acho, né? Você pensar na sua carreira, pensar no que você quer e nas formas de como que você vai lidar com as coisas até você conseguir o que você quer, mas fazer as coisas de maneira que seja o melhor possível para você. Eu trouxe aqui as coisas que me funcionaram para mim e acho que vai ter perguntas, mas eu espero, eu nem sei quanto tempo eu falei, mas eu espero que vocês tenham gostado e que a gente pode abrir uma mesa de bar mais tarde para falar sobre carreira. Mas era isso que eu tinha. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigada. Oi, Lê. Muito obrigada por essa palestra incrível. O pessoal está comentando bastante ali no Discord, falando que são dicas maravilhosas e eu só posso concordar. A maioria delas a gente já tinha conversado sobre, né, inclusive. Mas vamos para as perguntas, que tem bastante pergunta. A primeira que a gente recebeu foi do Itano Romero, falando assim: a dificuldade de uma pessoa de entrar no mercado de trabalho, ainda mais sem nenhuma experiência profissional, é grande. Como foi sua experiência na hora de colocar a cara a tapa, mesmo não tendo experiência laboral na área? Cara a tapa, sim, com certeza. Bom, algumas coisas. Primeiro, eu fiz uma rede de contato forte e eu pedi ajuda, muita ajuda. Eu mandei mensagem, Mário Sérgio, coitado, mandei 500 mensagens para ele pedindo ajuda. Por favor, me indica para empresas, porque no começo, o primeiro emprego é o mais difícil. Vamos lá, o primeiro emprego é o mais difícil. E depois que você vai tendo ali 1 ano, 2 anos de experiência, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis. Então, a primeira coisa é dar a cara a tapa, fazer uma rede, pedir ajuda, né? Pedir para pessoas que te conheçam te recomendarem para empresas e tal. E aquilo que eu falei, não faz o papel da pessoa recrutadora. Quer tentar aplicar para uma vaga? Tenta. Eu apliquei para todas as grandes empresas aqui em Dublin. Fui rejeitada em todas? Fui. Mas eu apliquei, eu tentei. Não faça esse trabalho, tenta. O máximo que pode acontecer é as pessoas não verem o seu potencial. E tá tudo bem, né? Tipo, as pessoas não necessariamente são as empresas, os processos não são perfeitos, então faz parte. A questão é, tenta buscar a sua rede de networking e não faça o papel da pessoa recrutadora. Muito bom. A segunda pergunta foi do Victor Gomes, perguntando assim: top 3 tecnologias para entrar no mercado de trabalho em 6 meses. Oh, meu Deus do céu, eu não sei não. Eu aprendi Python, vamos lá. Eu aprendi Python e eu buscava vagas que tinham Python, era isso. Aí agora, no meu trabalho, eu estou precisando aprender Scala. Não estou precisando, mas eu quis aprender Scala, então eu estou estudando Scala porque é uma coisa que eu posso aplicar no meu trabalho, mas... Ai, não sei, Vitor, me perdoa. Eu vou dizer Python. Eu concordo com a Letícia. Python.
Mas a última pergunta para a gente encerrar essa sessão de perguntas, e aí depois a gente continua a conversa lá no nosso canal no Discord. Você pode fazer um comentário, foi o Alejandro Messias, né, que mandou essa. Você pode fazer um comentário da importância da graduação na carreira? Olha, vamos lá. Tem algumas coisas aí. Importância da graduação. Qualquer graduação que seja, eu fiz oceanografia, não me arrependo, porque eu acho que a academia te dá algumas coisas, algumas metodologias que você não consegue desenvolver por si só. Então, independente do fato de eu ter mudado de carreira ou não, eu acho fundamental você tentar fazer uma faculdade, qualquer que seja. Você ter uma carreira em tecnologia, em ciência da computação, sistemas da informação, ou qualquer nome que você queira aqui, eu acho que facilita, e facilita especialmente para o exterior. Por exemplo, hoje em dia uma coisa que acontece muito é software de recrutamento que vê se você tem uma faculdade de ciência da computação ou similar, se não, tipo, descarta o seu currículo. Então, esse tipo de coisa acaba acontecendo. Outra coisa também que eu acho é que você, quando você tem uma carreira na área, né, uma formação na área, o que acontece é que você, por mais que você não necessariamente estude a fundo tudo que você vê na faculdade, você pelo menos tem uma grande ideia das coisas que existem. E o maior problema quando eu comecei na área sem a graduação na área foi não saber o que eu não sabia. E aí, isso te quebra, porque, por exemplo, eu precisei recentemente de um negócio chamado Stateful Machines. Eu nem sei o nome em português, porque eu só aprendi no trabalho. E quando eu caí com aquilo, era um conceito que todo mundo, tipo, normal, eu sei. Eu não tinha nem ideia de que aquilo existia. Então, a faculdade, ela te permite ter primeiro, né, aprender uma série de metodologias de trabalho em grupo, de lidar com aquela pessoa que você não gosta, de como você fazer uma pesquisa metodológica, um método científico, etc, etc. E segundo, eles dão uma abrangência de conteúdos que não necessariamente você sabe, mas você sabe que eles existem. Então fica muito mais fácil você buscar depois quando você precisa deles. Enquanto que eu tive que ir tombando no escuro, putz, bati nisso aqui. Putz, isso aqui é uma coisa, eu nem sabia que isso existia. Então agora eu vou ter que sentar e estudar. Então, essa é a minha experiência aí com universidades dentro e fora da área. Excelente. Obrigada, Letícia, mais uma vez. Foi muito bom assistir sua palestra. E eu queria só dar um recadinho. O evento vai fazer uma pausa agora e só volta às 18h20. Então, aproveitem para pegar aquele lanchinho, tomar uma água e se espreguiçar aí um pouquinho. Também queria primeiro agradecer a organização, agradecer todo mundo e convidar para quem conhece o Pizza de Dados, quarta-feira a gente vai gravar pela primeira vez ao vivo, historicamente, eu e Jéssica, e mais umas mulheres maravilhosas, vamos gravar o primeiro Pizza ao vivo, então quarta-feira, 10h30 da manhã. Então tá dado o recado. Tchau, gente. Tchau.